suculentas pendentes de meia sombra cultivadas a sol pleno. Isso é possível? No vídeo de hoje eu mostro para vocês como eu cultivo as minhas suculentas de meia sombra a sol pleno. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Hoje eu preparei um vídeo especial para vocês, gente. Um vídeo onde eu mostro como eu cultivo as minhas suculentas de meia sombra a sol pleno. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a adaptação, como eu faço a multiplicação e qual o substrato eu uso para estar cultivando essas lindezas a sol pleno. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquelas pessoas que amam cultivar plantas, que amam cultivar suculentas. Toda semana eu deixo dicas de como cultivar essas lindezas e como eu faço a adaptação delas a sol pleno no tempo e na chuva. Então agora vamos conhecer, vamos ver como eu faço essa adaptação e como cultivo essas lindezas a sol pleno. Quando começamos a cultivar as suculentas, surgem muitas dúvidas. Quais suculentas podemos cultivar a sol pleno e quais suculentas devemos cultivar à meia sombra? Existem algumas suculentas que infelizmente a gente não vai conseguir cultivar a sol pleno, porque elas são mais sensíveis, são suculentas que queimam com muita facilidade, são suculentas que não são resistentes ao sol forte, a muita chuva. Então a gente não consegue cultivar essas lindezas, né, essas espécies num local assim tão rústico, né? Porque cultivar suculentas no tempo, pegando sol o dia inteirinho e como essa semana que a gente teve de chuvas intensas, as suculentas elas precisam estar muito bem adaptadas, ser suculentas mais rústicas, né, no sentido de que ser suculentas mais resistentes para elas não adoecerem, não melarem e para que a gente possa ter sucesso no cultivo. Essa que eu estou mostrando para vocês, gente, é o Cotyledon pendens. Essa já é uma suculenta de sol pleno que pode sim ser cultivada no tempo, pegando sol e chuva, e ela precisa de muito sol para ficar bonita, para ficar com essas folhinhas bem gordinhas, para ficar com essas folhinhas bem marcadinhas e coloridas. Esta minha que eu cultivo, ela na frente de casa, ela pega todo o sol da tarde, olha que linda, mas eu tenho outros vasos que eu já coloquei diretamente no tempo, onde elas pegam sol e chuva. Mas aquelas suculentas que são de meia sombra, que se colocarmos elas a sol pleno, elas queimam. Como fazer para adaptar elas a sol pleno? Como fazer para poder estar cultivando elas no tempo? Então, gente, existe um período do ano, que é o outono e inverno, que é esse que a gente está agora, que aqui no sul eu consigo cultivar essas suculentas no tempo, pegando sol de manhã à noite. Aqui eu tenho, né, essa muretinha aqui, onde eu coloquei esses vasinhos, eu fiz há pouco tempo, gente, tem uma semana, 2 semanas, né, todas essas suculentas que tem aqui, ó, eu estava cultivando a meia sombra e eu trouxe elas né, de propósito para estar cultivando elas agora a sol pleno. O colar de rubi e o sedum burrito são suculentas de sol pleno, não tem problema. Eu consigo cultivar elas o ano inteirinho no tempo, tanto né, a sol pleno, aliás, quanto a chuva. Porém, aqui ó, o colar de gotas ou o colar de azeitonas já é uma planta mais sensível, uma suculenta mais sensível, pendente, maravilhosa, que precisa de mais cuidados. Ela, tanto na primavera quanto no verão, eu não consigo cultivar ela a sol pleno. Ela queima com muita facilidade, ela se desidrata com muita facilidade e eu não consigo fazer com que ela fique bonita, né? Ela não fica bonita, na verdade, neste período do ano. O
colar de golfinhos é outra suculenta de meia sombra, que eu trouxe também agora aqui, né, pro tempo. Né? Ficam o dia inteirinho aqui, gente, ó, pega sol o dia inteirinho, de manhã até a noite. Como eu falei para vocês, elas já estão 2 semanas aqui. Nós tivemos uma semana de sol intenso, onde chegou, né, a temperatura chegou a 34 graus, e na outra semana foi muita chuva. Mas muita chuva mesmo. Nós tivemos 3 dias que praticamente o sol quase... parecia que o sol não ia nascer, de tão escuro e de tanta chuva que deu. Quem mora aqui no sul sabe o que eu estou falando. Tem algumas cidades que estão alagadas ainda, infelizmente, né? Que foi muita chuva e veio até né, a dar enchentes. Né? Infelizmente aconteceu. Elas resistiram muito bem. Olha que lindinha que está. Então, como agora o tempo é um período, né? Esse período do ano agora, o tempo ele fica mais ameno, o sol não é mais tão forte, nós temos dias mais curtos, noites mais frias, elas se adaptam muito bem, elas ficam muito bonitas. E depois que a gente coloca elas no tempo, gente, a gente não se preocupa mais com cochonilhas ou pulgões. Isso não acontece mais, né? Por elas estarem recebendo bastante luz solar e a água da chuva o dia inteiro, isso faz com que as pragas, elas praticamente não apareçam mais, né? Elas diminuam ao ponto de você não precisar tratar elas com cochonilhas ou com pulgões. Este outro vasinho, gente, eu tinha um vasinho bem pequenininho com um colar de pérolas. Eu trouxe ele para cá também, olha que fofinho. Não vejo a hora dele encher, né? Eu vou estar atualizando para vocês e mostrando como vai ser o desenvolvimento delas aqui no tempo. Mas o ano passado eu já cultivei elas assim, gente, neste período e deu bem certo. Então, né, na primavera, verão eu retiro esses vasos daqui, coloco um local onde elas pegam só o sol da manhã. E no outono e inverno eu deixo elas diretamente no tempo, sol e chuva. Aguentaram muito bem a força da chuva, da água, que foi muita água mesmo. Aguentaram também, né, a semana que foi uma semana mais quente. Aqui, como vocês podem ver, ele queimou um pouquinho, mas foi bem pouco. Ó, para vocês verem a saúde das bolinhas e olha que fofurice bem gordinhas. Se acontecer de dar né, uma seca de muitos dias, eu vou vir e fazer uma rega. Porém, é muito difícil regar elas, gente, quando elas estão no tempo. Eu deixo que a água da chuva faça isso. Aqui no sul chove bastante, então a gente quase não se preocupa com suculentas no tempo de estar fazendo a rega. Aqui eu tenho o colar de bananinhas. Olha que fofuríssimo. Que coisa fofinha, né? Muito lindo. Então, são suculentas de meia sombra que agora eu consigo estar cultivando no tempo, justamente porque o tempo, né, pelo clima que a gente está agora, ser um clima mais ameno, o sol não estar tão forte e elas se adaptam muito bem ao tempo. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o substrato. Um substrato bem airado, bastante pedrinhas, carvão. A drenagem é mais ou menos uns 4 dedos, tá? Uma drenagem bem grossa, bastante furos, né? Você tem que fazer bastante furos no vaso. Como é um vaso que vai ficar no tempo, né? Principalmente para mim aqui, né? Que a gente tem chuva demais aqui, gente. É muitos dias nublados também. Por isso que eu consigo cultivar elas no tempo. É difícil a gente ter 15, 20 dias de sol direto no sul aqui no inverno. Eles vão alternando com sol e chuva. Hoje a previsão era de sol, mas o sol só abriu agora na parte da tarde. De manhã a gente praticamente teve a manhã quase que toda nublada. Então por isso que também é mais, né, um ponto para que a gente possa cultivar elas no tempo neste período. Já em regiões onde o sol nasce de manhã cedo, torrando, e até o sol se pôr, então daí neste período do ano vocês vão ter que fazer uma experiência e ver se realmente vai dar certo. Para mim aqui eu já fiz o ano passado, por isso que eu estou passando para vocês e deu bem certo, por isso que eu consigo cultivar esses colares no tempo, né? Fosse já na primavera, no verão, como eu falei para vocês, eu já não conseguiria. Eles iam torrar, né? Como o sol está muito forte, iam queimar
se desidratar muito e não daria certo. Então, gente, no decorrer dos dias, né, eu vou estar atualizando para vocês como está ficando os meus vasinhos com as minhas pendentes de meia sombra a sol pleno. Vou estar mostrando para vocês o que deu certo, o que deu errado, tá? E até para a gente estar aprendendo junto como cultivar essas lindezas. Esse meu vaso aqui, ele está um espetáculo, um show. Eu sei que eu já mostrei para vocês, mas elas estão muito lindas. Olha só. Que coisa linda! Isso tudo porque elas recebem muito sol, muita claridade. Por isso que elas ficam assim, ó, e são resistentes. Você pode estar passando a mão aqui, ó, que as bolinhas não vão cair, né? Porque elas recebem bastante sol, então elas ficam mais resistentes. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem gosta, né, de cultivar plantas, para quem está iniciando o seu cultivo com suculentas. Eu sempre deixo dicas de como cultivar essas lindezas toda semana. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.